A paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui novamente à casa do Senhor, depois de tanto tempo, né? Eu quero agradecer ao pastor Wilbert por me dar essa oportunidade de poder ajudar na obra do Senhor. Amém? Eu convido a amada igreja que abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, somente o verso 15 para a nossa meditação. Marcos, capítulo 1, verso 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos falar com o nosso Deus neste momento, para que Ele venha, que possamos ouvir a voz do Senhor, a ação do Espírito Santo nessa igreja. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, pela nossa vida, por estarmos aqui, ó Deus, todos reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor, para sentir a Tua presença. Fala conosco, Senhor, nessa tarde. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença. Abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que aqui estão, os nossos jovens, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, onde quer que eles estejam, eles sejam também alcançados por Ti. Que a Tua palavra venha impactar, Senhor, de forma gloriosa em cada coração, ó Deus, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Quero dar paz ao Senhor. Obrigada a todos os irmãos que estão em casa, nos assistindo. É muito bom estar aqui. Amém? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre abandonando o passado, né? Todos nós temos um passado, né? Um passado pecaminoso, um passado em qual estávamos separados de Deus, um passado de inimizade com Deus. E como abandonar esse passado? Muitos podem pensar, nossa, como assim? Inimigos de Deus? Eu nunca roubei, nunca matei, sempre fui à igreja, tento fazer o bem. No que eu pequei, no que eu fiz? Romanos nos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão e Eva, nós conhecemos bem a história, tinham comunhão com Deus, eram amigos de Deus. Deus descia toda tarde para conversar com eles. Mas quando Adão e Eva pecaram, foi como se eles dissessem para Deus, agora faremos a nossa vontade. A desobediência, então, afasta o ser humano de Deus. Deus foi bem claro, no dia que comerem no fruto, certamente morrerão. Adão nasceu perfeito, puro, mas perdeu a vida de Deus e conheceu a morte por conta do pecado. E é isso que o pecado faz, ele destrói o que temos de mais valioso em nossa vida. A vida com Deus, a presença de Deus na nossa vida. Conforme Isaías nos diz, 59:2, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado nos afasta de Deus. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Devido ao pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Mas como diz um louvor, não do coração de Deus. O amor de Deus é tão forte, é tão grande, que mesmo afastado dele, ele pensou num plano maravilhoso de salvação para as nossas vidas. Para que pudéssemos voltar a ter comunhão com Ele, para que tivéssemos uma nova chance de reconciliarmos com Ele e passarmos da morte para a vida. Ele envia então o seu único filho para morrer por nós, para que através da sua morte tenhamos a vida eterna. Jesus, ele foi a ponte, o elo que nos uniu a Deus novamente,
que fez com que tivéssemos novamente um relacionamento com Ele. Por isso, quando Jesus veio à terra, Ele disse: arrependei-vos e crê no Evangelho. Percebam que aqui é uma ordem. Primeiro eu preciso me arrepender e crer depois no Evangelho. O que Deus havia prometido é cumprido em parte na primeira vinda de Jesus. Jesus entra na história humana, estabelece o seu reino. Jesus vem redimir aqueles que estavam separados dele. Jesus veio nos redimir. Ele não somente proclama as boas novas, ele mesmo é o foco do Evangelho. A sua vinda inaugura o reino de Deus. Jesus veio para nos tornar amigos de Deus novamente, reconciliar-nos a Deus. Essa iniciativa de Deus, irmãos, ela requer um compromisso de homens e mulheres. Pois Deus não constrói o seu reino independente do desenvolvimento humano, do envolvimento humano. Por isso Jesus diz: arrependei-vos e crê no Evangelho. E é essa ênfase dessas duas declarações que nós vamos refletir agora. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Nós somos pecadores, imperfeitos. Não existe um só homem perfeito nesta terra. Não existe, irmãos. E nós sabemos que essa imperfeição nos separa de Deus. O homem morto espiritualmente, ele necessita ser vivificado pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nosso consolador, que nos traz consolo em nossas dificuldades. Ele está em nós e nos convence do pecado. Olha que maravilha. Porque de nós mesmos nós não conseguiríamos perceber os nossos erros, nossas falhas. Porque a gente vive justificando os nossos erros. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer, como diz João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A maior ajuda que o Espírito Santo pode nos oferecer, irmãos, é o convencimento do pecado. Porque o convencimento nos traz a vida. Porque o pecado tem o poder de morte. Mas o projeto de Deus é vida. A primeira ação do Espírito Santo na vida do homem é convencê-lo do pecado. Quando fazemos algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo toca na nossa mente, no nosso coração. Ele mostra que nós erramos e que devemos nos arrepender. O Espírito Santo convence o homem. Convencer significa persuadir, trazer a crença, provar por argumentos. Essa ação de convencer é uma luta que o Espírito Santo de Deus tem com a mente do homem. Porque o homem não está disposto a convencer dos seus próprios erros. E eu lembro aqui de Davi. Quando Davi peca, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Ele não fica justificando: Senhor, o inimigo me tentou. Olha, aquela mulher era muito bonita, eu não resisti. Não, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Ele não se justifica diante de Deus. E nós muitas vezes ficamos nos justificando, tentando justificar os nossos erros, tentando achar um argumento para falar para Deus: não, Senhor, olha, eu errei porque aconteceu isso, eu errei porque eu fui levado a isso, alguém me induziu. O Espírito Santo nos ajuda assim. Ele insiste com amor em demonstrar que pecamos. Em Hebreus 3, 7 e 8 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Como eu disse, o Espírito Santo, com amor, ele demonstra que pecamos e nos mostra e nos guia para o caminho certo. O inimigo muitas vezes, ele pode nos dizer: olha, você é um pecador, Deus não te ama, você fracassou com ele, você pecou, você desobedeceu. E aí nós sentimos mal. Queremos muitas vezes sair da presença de Deus. Nos achamos a pior pessoa do mundo. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e nos lembra das coisas que Jesus nos ensinou. Como diz em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito.
E aí ele diz para nós: olha, meu filho, olha, Deus te ama. Deus, mesmo você sendo um pecador, Deus te ama. Ele deu o seu único filho para morrer por você. Ele foi preparar uma morada para você no céu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em Jesus. Ele vai sempre nos guiar à verdade. Nos convencer de todo o pecado, de todo o comportamento que não agrada a Deus. E nos guiar no caminho certo. Então, por isso que o primeiro tópico diz: arrependei-vos. E essa ação é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. É uma ação de dentro para fora. Não depende do meu querer muitas vezes. Porque, como eu disse, a gente tenta justificar os nossos erros. Mas é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Olha que maravilha. E no segundo tópico, o arrependimento mediante a fé nos faz crer no Evangelho. Crer verdadeiramente nas boas novas resulta em obediência, irmãos. As boas novas de Deus nos confronta a tomar uma decisão de submeter a Deus ou continuar a controlar a sua própria vida, que é o livre-arbítrio. Nós temos uma escolha, mas Ele nos apresenta a verdade, o caminho certo. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela abre os nossos olhos, nos faz enxergar a verdade. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Convencidos pelo Espírito Santo, entendendo o Evangelho mediante a fé e crendo no poder divino, é possível uma mudança de comportamento. Irmãos, não podemos pecar durante o dia e confessar os nossos pecados à noite sem nenhuma mudança real. Porque senão a gente vai continuar pecando à noite, pedindo perdão e não há mudança de comportamento. E é isso que Deus quer de nós. Só as verdades do Evangelho, irmãos, podem mudar o nosso comportamento. A nossa mente, o nosso caráter, o nosso coração, porque Jesus é a verdade. Eu gosto de usar exemplos da Bíblia de homens como nós, passaram por dificuldades e superaram. Nós temos aqui Pedro, que ao ter traído Jesus, negando 3 vezes, ele chora amargamente. Mas tem um detalhe: ele não abandona a comunhão dos outros discípulos, porque ele acreditava que ele poderia ser perdoado. Pedro deixa o seu passado para trás. Antes era pescador de peixes. Pedro, arrependido, passa a ser um pescador de homens. Ele decide viver o propósito de Deus na sua vida. Deus transforma o seu caráter. Ele deixa o seu passado para viver uma vida em obediência a Deus, em conformidade com o Evangelho. A sua primeira pregação, na ação do Espírito Santo, levou 3.000 pessoas a se converterem a Deus. Quem verdadeiramente se arrepende, irmãos, não justifica o erro para se afastar dos caminhos de Deus, mas confia na restauração do Senhor e a experimenta. Vou repetir. Quem verdadeiramente se arrepende não justifica o erro para se afastar dos caminhos de Deus, mas confia na restauração do Senhor e a experimenta. Pedro foi restaurado e experimentou a vontade de Deus na sua vida. Podemos ver que já o arrependimento de Judas não foi autêntico. Porque ele ficou triste, sim, por ter traído o mestre. Ele se arrepende, ele devolve as 30 moedas de prata aos sacerdotes e aos anciãos, admite o seu erro, mas ele se enforca. Porque ele não creu que poderia ser perdoado. O seu arrependimento não o conduziu à salvação. Porque a fé, irmãos, tem um sentido de confiança. A fé envolve confiança no poder salvífico de Jesus. Mas como assim? Ele andava com Jesus e ele via, mas ele não cria. Olha só. Ele até se arrependeu, mas ele não creu, não acreditou no Evangelho. E nem no poder do perdão de Jesus para salvá-lo.
Então não basta arrepender, irmãos. É preciso crer no Evangelho e deixar Deus te transformar, mudar o seu caráter, como fez com Pedro. Nós temos aqui também a vida de Zaqueu. Ao ter o encontro com Jesus, ele diz: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu se arrepende dos seus erros. E ele muda a sua atitude de não fraudar mais ninguém. Ele crê em Jesus e a salvação chega na sua casa. Há mudança de atitude aqui, nós podemos ver. Temos também, irmãos, a vida de Paulo. Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele era um homem mau, que mandava prender e matar os cristãos daquela época. Um povo que futuramente seria a sua família. Olha só. Como Paulo conseguiu superar tudo isso, irmãos? Como que ele esqueceu o seu passado? E ainda ser um homem usado por Deus, livre da condenação e da culpa? Ele responde em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vontade de Deus em Cristo Jesus. Paulo teve que deixar o seu passado para trás. Paulo sabia que só existiria um jeito: entregar o seu passado para Deus, viver para Deus, pregar o Evangelho e amar o próximo. Então a gente vê aqui, irmãos, que eu preciso me arrepender. E essa é uma ação do Espírito Santo na minha vida. Mas eu preciso crer também no Evangelho. Porque é o Evangelho que vai fazer mudar a minha vida, o meu caráter, me transformar, me fazer um cristão melhor a cada dia. As verdades de Cristo contidas ali que vão fazer a diferença na minha vida. É isso que vai mudar. É isso que vai fazer eu abandonar o meu passado. E concluindo, às vezes, irmãos, a gente vive nas cinzas do passado, se vitimizando. Ah, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus não me ama, eu não vou mais para a igreja. Irmãos, não importa o que você fez no passado. O que importa é o seu presente e o futuro que Deus preparou para você. Todos nós temos um passado. Todos nós. Arrependa-se, peça perdão para Deus e viva como herdeiro do reino. Seja uma nova criatura em Cristo. Eu ouvi uma frase interessante essa semana de um pastor que diz assim: o mundo está em crise, mas você está em Cristo. Dê um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Aceite que você é um pecador, mas não mais escravo do pecado. Pois Cristo quebrou as correntes que te prendia. Você não vive mais no vício do pecado. Você foi redimido pelo sangue de Cristo. Deixa Deus mudar seu caráter. Você é uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Não deixa o velho homem te vencer. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com ela. Eu acho que é Jeremias que fala, não vou lembrar agora o capítulo, que assim como acho que o leopardo, né, nasce com as suas manchas e não consegue tirá-las, nós a mesma coisa. Nós não conseguimos tirar essa natureza pecaminosa de nós. Mas nós conseguimos ser um cristão melhor. Com certeza. Temos que lutar, irmãos, com essa natureza pecaminosa diariamente com Cristo, com o poder e a ação do Espírito Santo em nossa vida. Porque com Cristo somos mais que vencedores.
Abandone seu passado e viva o futuro de Deus em sua vida. Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer que você viva os propósitos que Ele planejou para você e para sua família. A vontade de Deus é que você se liberte dos seus pecados e do seu passado. Como Paulo disse lá para nós em Filipenses, né? Olha, as coisas passaram. Agora eu sigo o alvo. Eu sigo para a vida eterna. É o nosso foco. Tem algo que te prende no passado? Que ainda te perturba? Te inquieta o coração? Irmãos, não há nada que Deus não possa perdoar. Nada. Quando você se rasga diante de Deus, como Davi fez, você vai sim sofrer as consequências dos seus erros, porque é a consequência dos erros. Todos nós passamos por isso. Mas a diferença é que você estará com Cristo. Ele estará do seu lado, é Ele que vai te ajudar. Deus quer apagar o seu passado. Deus quer viver o presente com você e garantir o seu futuro. Nós temos aqui em Isaías 43, no verso 25, que diz assim para nós: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que maravilha, irmãos. Nós muitas vezes jogamos na cara, né, dos nossos irmãos: olha, você fez isso. Deus está falando que Ele apaga os nossos pecados. Ele não lembra mais os nossos pecados quando nós nos achegamos a Ele de coração aberto. Quando nós pedimos perdão e reconhecemos que somos miseráveis. Paulo reconhece: eu sou miserável. Mas nós temos Cristo na nossa vida. Então, se há algo, né, ainda no seu coração, na sua mente, na sua vida, que precisa ser transformado, mudado, esquecer o seu passado, pense em Pedro, em Paulo, né? Olha Paulo como era, um homem mau, matava os cristãos e se tornou um homem de Deus. Foi difícil para ele, sim, largar o seu passado, lembrar: nossa, eu sou homem de Deus, como que as pessoas agora vão acreditar em mim porque eu fiz tanta coisa ruim? Porque nós somos assim. Podemos fazer 10 coisas boas. Se fizermos uma ruim, as pessoas vão sempre lembrar do que a gente fez. Mas Deus não. Porque Ele nos ama. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos deixar o Espírito Santo nos convencer a cada dia das nossas falhas, das nossas dificuldades. Vamos crer no Evangelho. Vamos crer nesse perdão que só Jesus pode nos dar. E vamos fazer como Paulo, vamos seguir em frente ao nosso alvo, que é a vida eterna. Amém? Eu peço que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos orar neste momento. Abra o seu coração para Cristo neste momento, a sua mente, o seu coração. Deixa o Evangelho entrar na sua vida, porque é a verdade. É através do Evangelho, irmãos, que a gente vai tirando tudo aquilo que não presta na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E o Espírito Santo, Ele vai confirmando, então, sua obra na nossa vida. Esqueça o seu passado, entrega para Deus hoje. Entrega o seu passado para Deus hoje. Abandone o seu passado. Seja vício, seja mentira, seja o que for na sua vida. Deus é poderoso e Ele vai te perdoar se você rasgar o seu coração na presença de Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos, Senhor, que o Espírito Santo, Ele nos convence a cada dia do pecado. Ele nos convence das nossas falhas. Ele nos convence quando nós erramos. Senhor, está aqui a minha vida. A vida, Senhor, dos nossos irmãos, daqueles que estão nos assistindo. Não sabemos, ó Deus, o seu passado. Não sabemos o que essa pessoa viveu, o que essa pessoa enfrentou para chegar até aqui, Senhor. Não sabemos, ó Deus, como estão as pessoas lá em casa nos assistindo. Não sabemos o que elas passam. Não sabemos como foi o passado delas, mas Tu conheces, Senhor. Tu conheces a nossa vida. Então eu suplico a Ti neste momento, em nome de Jesus. Visita, Senhor, neste momento cada coração, Senhor.
Tira todo sentimento, ó Deus, que não te agrada. Tira, Senhor, da nossa mente todo pensamento que não te agrada, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a aceitarmos que somos pecadores e carecemos da tua glória, Senhor. E precisamos de ti. Precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos crer a cada dia no teu evangelho, ó Deus, que é verdadeiro, que nos mostra por onde começar, como seguir e onde vamos chegar. Senhor, toma o nosso passado. Senhor, viva conosco o presente, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas tribulações, dificuldades, porque nós cremos que o nosso futuro, Senhor, está garantido por Ti. Porque o Senhor é o nosso Pai, que tem um propósito na vida de cada um, Senhor, que está aqui. Os nossos irmãos que estão em casa, os nossos amigos, parentes. Toca, Senhor, de forma, Senhor, maravilhosa na vida de cada um. Confronta, Senhor, as pessoas com o teu evangelho, Senhor. Abra a mente, o coração, abra os olhos, para que eles possam enxergar a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu lhe agradeço por essa oportunidade, Senhor Jesus, de estar na tua casa, Senhor, ajudando na tua obra, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Glória a Deus. Quando nós